Quais os reais motivos da saída de Jorge Jesus do Flamengo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto com detalhes essa história. Preciso te atualizar também sobre aquele torneio em Brasília que foi cancelado, torneio que reuniria Flamengo, Vasco, Atlético Goianiense e Goiás. E para fechar, informação importante a respeito de Gustavo Gomes. Na teoria, estava simples para que ele fosse comprado em definitivo. Na prática, existe o risco dele nem ficar no Verdão. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo para todo mundo, lembrando que hoje a partir das 8 horas da noite tem aquela tradicional live em que você pergunta e eu respondo, que eu não souber eu repasso para as minhas fontes. Pouquinho antes, a partir das 7h30, uma live exclusiva para membros do canal. Se você quiser participar dessa live para ter a oportunidade de fazer várias perguntas e eventualmente fazer perguntas ao vivo, entrando com imagem, vire membro do canal em uma das categorias que permitem a presença nessa live. Bom, quero começar o vídeo te explicando o porquê do cancelamento de um torneio que estava marcado para o fim do mês de julho, no comecinho também do mês de agosto, e que reuniria Vasco, Flamengo, Atlético Goianiense e Goiás. Cheguei a conversar com o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, na semana passada, e ele estava dando detalhes a respeito dos jogos nos dias 26, 29 e 2 de agosto, contou também um pouquinho da mecânica, mas o torneio acabou subindo no telhado. Não vai mais acontecer, são alguns motivos. O primeiro deles, o fato de o Vasco não ter se acertado em relação à organização da competição. Cheguei a contar para você que havia um problema técnico relacionado ao Vasco. Tudo porque ele é patrocinado pelo Banco BMG e o Banco BRB, o parceiro comercial do Flamengo, é quem bancaria a realização dessa competição. Acabou pegando mal para o Vasco, que optou por não participar da competição. Sem o Vasco, o Atlético Goianiense sugeriu a entrada do Vila Nova. A gente teria 3 clubes goianos, além da presença do Flamengo, mas aí deixou de ser interessante para o SBT. Também cheguei a contar para você que o SBT já havia dado ok para transmitir o campeonato. Ele teria como mote o Flamengo e o Vasco. Sem o Vasco da Gama deixou de ser tão interessante e o Flamengo, preocupado com a busca de um treinador e também de 7 membros da comissão técnica que deixaram o clube com a saída do Jorge Jesus, o Flamengo, que era o organizador, que era o responsável pela competição, acabou desistindo do torneio. Então não vai mais haver esse torneio em Brasília. O Atlético Goianiense e Goiás estão liberados para procurar outros eventos, outros amistosos na preparação para a Série A. Vale a lembrança de que esses dois times estarão disputando a primeira divisão ao lado de Vasco, Flamengo e todos os demais. Antes de encerrar sobre esse assunto, só queria te contar um pouquinho sobre o SBT, que já havia sinalizado que transmitiria o torneio em Brasília exatamente por conta do sucesso da última quarta-feira. E mais uma prova de que o Silvio Santos gostou de tudo que aconteceu na final do Campeonato Carioca é que a partida será exibida, reprisada, nesse domingo pela manhã no SBT, para o Rio de Janeiro e para Brasília. O Silvio Santos deu aval para a reprise, ele entende que até para marcar uma posição junto ao seu telespectador, que é importante ter a transmissão ainda que em reprise da partida final que consagrou o Flamengo como campeão carioca. Quero te explicar agora a confusão em que Gustavo Gomes, zagueiro e capitão do Palmeiras, se meteu com o próprio Verdão. Antes de dar detalhes sobre essa história, preciso voltar lá atrás no momento em que o Gustavo Gomes chega ao Palmeiras vindo do Milan. O Palmeiras anuncia a contratação dele por empréstimo, mas o próprio Alexandre Matos, que foi o responsável pela contratação, admitiu que era uma negociação indefinitiva. O Milan tinha alguns problemas relacionados ao fair play financeiro e era mais vantajoso anunciar por empréstimo com a transferência em definitivo marcada para metade desse ano. Pois bem, o Palmeiras pagou todas as prestações e agora, quando dá a aquisição em definitivo, quando o Palmeiras passaria a ter os direitos federativos e econômicos do Gustavo Gomes, surgiu um pequeno problema. Todas as previsões de aumento salarial já estavam estipuladas no contrato. E o Palmeiras agora, ao redigir o contrato em definitivo com o paraguaio, foi surpreendido com uma pedida do Gustavo Gomes de um valor superior ao que estava estabelecido no contrato. O Palmeiras, diante da crise econômica por conta da pandemia, disse que não poderia dar pagar aquilo que o Gustavo Gomes queria. E o Gustavo tem alegado, através do seu empresário, que tem uma proposta da Rússia muito maior e mais significativa. Até por isso ele justifica essa necessidade de ganhar um aumento no Palmeiras. O Verdão pediu para que o empresário apresentasse essa oferta da Rússia e até agora essa oferta não apareceu. Informação divulgada em primeira mão pelo Danilo Lavieri, que trabalha no UOL. Qual que é o grande problema dessa história? Como o contrato de empréstimo terminou e agora o Palmeiras precisa registrar o contrato em definitivo para conseguir colocar o Gustavo Gomes em campo, enquanto ele não assinar esse documento, ele fica impossibilitado de atuar. Na teoria, se tudo tivesse ok, o Palmeiras daria entrada nessa segunda-feira à documentação na CBF para registrar o atleta e a partir daí ele estaria liberado para jogar as 2 partidas finais da fase de grupos do Campeonato Paulista. O
Como o Gustavo Gomes ainda não assinou esse acordo, o Palmeiras não vai conseguir inscrevê-lo para esses 2 jogos. Há necessidade de um novo registro por conta do contrato indefinitivo. Dessa maneira, o Gustavo Gomes deve ficar de fora dos 2 jogos finais da fase de grupos. Ele já não enfrentaria o Corinthians na quarta-feira porque está se recuperando do coronavírus. Estaria à disposição para a partida do final de semana, mas isso não deve acontecer. O Palmeiras vai ter toda essa semana para resolver o imbróglio. Se não conseguir, pode também não contar com o paraguaio para a reta final do Campeonato Paulista, para a fase de mata-mata, lembrando que as quartas e as semifinais serão disputadas em partida única. Para fechar o vídeo, eu quero te contar o que levou Jorge Jesus a rescindir o contrato com o Flamengo para voltar ao Benfica. Conversei com 3 pessoas do Flamengo e com uma pessoa muito próxima ao Jorge Jesus para trazer as respostas, e uma das frases que mais me marcaram entre todas essas pessoas com quem eu conversei foi a seguinte: a tempestade perfeita se deu para que o Jorge Jesus fosse embora. Uma série de pequenos detalhes conspiraram para que o JJ tomasse a decisão de romper seu contrato com o Flamengo para retornar ao clube onde foi bastante campeão em Portugal. Vou tentar começar a elencar todos esses problemas para você entender os contextos. Isso também diz respeito à parte política, diz respeito à parte familiar, diz respeito a fofocas que surgiram nos últimos dias no Flamengo e irritaram bastante o Jorge Jesus. Primeiro ponto que eu queria destacar com você é que não foi só a questão financeira a decisiva para o retorno dele a Portugal. De acordo com o Flamengo, a proposta feita pelo Benfica não é tão mais vantajosa do que a proposta rubro-negra. É óbvio que o Jorge Jesus vai ganhar mais em Portugal do que ganha aqui, mas levando em consideração uma série de mimos aos quais o Jorge Jesus tinha no Flamengo, a diferença acabava não ficando tão grande. Só para contextualizar, enquanto esteve no Rio de Janeiro, o Jorge Jesus não gastava com hospedagem, alimentação, segurança, transporte, combustível, passagens aéreas para a família, camarote, enfim. Era uma série de mimos, até cheguei a contar num vídeo, vou deixar o link para você. Então essa parte financeira nem foi a decisiva. O que pesou de fato para que o JJ fosse embora? Ele queria estar mais perto dos familiares. Desde o fim do ano passado, a esposa, os filhos e até os netos faziam pressão para que o JJ ficasse em Portugal. Foi também por isso que na virada do ano, Jorge Jesus considerou a possibilidade de não retornar ao Flamengo. Como ele havia feito um pacto com os jogadores de que eles tentariam o título mundial nessa temporada, o Jorge Jesus fez valer a palavra que havia dado aos jogadores e retornou ao Brasil. Aí você está perguntando, mas e esse pacto? Onde é que foi parar? O grande problema é que não se sabe quando é que vai acontecer o Mundial, se é que ele vai acontecer. Por conta da pandemia do coronavírus, todas as competições continentais foram adiadas. A Libertadores, por exemplo, só terminará no ano que vem e por conta disso o Mundial corre enorme risco de não acontecer, ou seja, aquele pacto firmado lá atrás, quando da derrota por Liverpool num jogo bom que o Flamengo fez, acabou se perdendo. Tem também um aspecto político importante nessa história. O BAP, que é o vice-presidente de Relações Exteriores, um cara muito, mas muito poderoso dentro do clube, porque tem uma ascensão enorme em relação ao presidente Rodolfo Landim. Ele acabou fazendo recentemente várias críticas ao elenco e também ao trabalho do Jorge Jesus. A primeira crítica foi em relação ao Diego, depois ele criticou a presença do Lincoln na final do Mundial, e quando ele critica o Lincoln que havia entrado, ele critica também o Jorge Jesus. Técnico português que é extremamente vaidoso, não gostou nem um pouco de ter ouvido essa crítica de alguém que não é do futebol. E o Jorge Jesus já sabia há bastante tempo que o BAP nunca morreu de amores pelo técnico português. Quando da sua contratação, inclusive, o BAP foi radicalmente contrário e sempre que possível fazia críticas internas ao pessoal do Conselho do Futebol e também ao presidente Rodolfo Landim em relação ao Jorge Jesus. Isso foi incomodando o português e o estopim se deu na última segunda-feira, quando o peruano, um candidato derrotado na eleição para presidente do Flamengo, a última eleição, ele também é conselheiro. Esse peruano gravou um vídeo assegurando que o Jorge Jesus estava voltando a Portugal por conta de um relacionamento extraconjugal. Isso pegou muito mal para o Jorge Jesus, ele se viu obrigado a dar explicações para a esposa, para os filhos, enfim, uma bagunça danada. E o Jorge Jesus tem convicção de que o peruano ouviu essa história de alguém que não gosta dele dentro da própria diretoria. Então somam-se as críticas do BAP a esse episódio da fofoca, e aí o Jorge Jesus ficou bastante inclinado a aceitar a proposta do Benfica. Para finalizar, tem um último ponto. O Jorge Jesus se via com uma dívida pessoal com o Luiz Felipe Vieira, que é o presidente do Benfica, de quem ele se tornou bastante amigo. Tudo porque quando o Jorge Jesus deixa o Benfica, ele vai para o Sporting e o Luiz Felipe Vieira fica bem mal, especialmente na imprensa portuguesa e também com os torcedores do Benfica. É a mesma coisa que o Jorge Jesus trocar o Flamengo para trabalhar no Vasco. Foi o que aconteceu com o Luiz Felipe Vieira lá atrás. O tempo passou e o Luiz Felipe Vieira entrou em contato com o Jorge Jesus agora, dizendo que precisa muito do amigo,
porque é uma eleição presidencial marcada para outubro e o Luiz Felipe Vieira corre como nunca risco de não se reeleger. Ele é presidente do Benfica desde 2003. Então, diante do apelo do amigo e de uma série de cortesias, de uma série de pedidos atendidos pelo Jorge Jesus, como, por exemplo, levar toda a sua comissão técnica de 6 integrantes para Portugal, diante de todos os sims que ele ouviu do Luiz Felipe Vieira, o Jorge Jesus se entendeu no direito, na obrigação de aceitar a proposta do Benfica, deixando para trás todos os títulos, o bom momento com a camisa do Flamengo e os mais de 40 milhões de torcedores rubro-negros que gostam bastante dele. Antes de encerrar o vídeo, eu quero te contar sobre os próximos passos que o Flamengo vai dar na busca por um substituto ao Jorge Jesus. Ao longo de todo o sábado surgiram várias notícias, por exemplo, de que o Leonardo Jardim já havia recusado uma proposta do Flamengo, e eu também apurei, junto a um empresário bastante grande no mercado europeu, de que o Flamengo já havia feito uma consulta ao Marco Silva e ouviu que o Marco Silva, diante das primeiras cifras oferecidas pelo Flamengo, não vai aceitar. Pouco antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo e é o responsável por tocar essas negociações. E ele assegurou que até agora não conversou com ninguém. Deve começar a acelerar esse processo somente na próxima semana. O Marcos Braz assegura que não tem pressa para definir o nome e disse mais. Disse que antes de quarta-feira o Flamengo não garantirá, não contratará ninguém. Quais são as pendências que ele quer resolver antes? São esperados nesse domingo alguns representantes do Benfica que chegam ao Brasil para acertar com o Flamengo, por exemplo, o pagamento da multa rescisória. Tem também uma grana que o Benfica vai ter de devolver ao Flamengo referente a um adiantamento, referente ao pagamento de luvas que o Flamengo fez na renovação do contrato com o JJ. JJ recebeu 1 milhão de euros e agora essa grana vai ter de ser devolvida e quem vai fazer essa devolução é o Benfica. Só nessas questões já são 2 milhões de euros que o Benfica precisa pagar ao Flamengo. Então essas questões devem ser resolvidas ao longo do final de semana, talvez até na segunda-feira. E o Braz quer esperar pelo retorno dos atletas, a reapresentação está marcada na quarta. Mas a partir de terça-feira o Braz quer comunicar aos jogadores, quer ter uma conversa olho no olho com os atletas para explicar os motivos da saída do Jorge Jesus, que tinha excelente relação com todos os jogadores do Flamengo. E para arrematar, quero te contar que a tendência de que o Maurício Souza, técnico do Sub-20, esteja interinamente à frente do clube até que seja contratado um novo técnico. O Marcos Braz vai tentar, nas conversas com o pessoal do Benfica a partir desse domingo, convencer o clube português a liberar o João de Deus para ficar por um período de adaptação até que chegue um novo técnico. Ele poderia ajudar nesse início de adaptação, até porque a tendência é que o novo técnico do Flamengo seja um português. O Marco Silva e o Léo Jardim continuam sendo os favoritos a assumir o lugar do JJ. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Assim, quando for 8 horas da noite, vai aparecer um recado aí no seu celular indicando que a live do Nicola está começando. Não deixe de entrar, faça a sua pergunta sobre o seu time do coração. O que eu não souber responder, eu uso o WhatsApp para comunicar ou para perguntar para as minhas fontes, beleza? Ah, e se você ainda não virou membro do canal do Nicola, é bem fácil. Vou deixar um link na descrição desse vídeo, você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo, participar da live exclusiva para membros, que acontece sempre antes da live tradicional. Vejo vocês de noite. Tchau, tchau!